Antes de orarmos, quero te convidar a algo mais profundo, não apenas ouvir a palavra, mas permitir que ela encontre um lugar vivo dentro de você. Muitas vezes buscamos respostas rápidas, consolo imediato ou direção urgente, e Deus, em sua fidelidade, sempre está pronto a nos alcançar. Mas há momentos em que Ele deseja preparar o nosso coração antes de derramar algo novo. Assim como a terra precisa ser amolecida antes de receber a semente, o nosso interior precisa ser aquietado antes de receber a voz do Espírito. A promessa registrada em Atos 2:17 continua ecoando pelos séculos. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Não é uma promessa distante nem reservada para pessoas superespirituais, é para todos. Para o comum, o cansado, o que pensa que falhou demais, o que acha que já perdeu oportunidades demais. É para quem ainda sente, mesmo que de forma tímida, uma chama querendo reacender. Deus continua procurando corações dispostos, não perfeitos, dispostos. Quando Ele diz que filhos e filhas profetizarão, que jovens terão visões e idosos voltarão a sonhar, Ele está declarando que ninguém está excluído. O sopro do Espírito rompe barreiras, quebra rótulos. Atravessa histórias quebradas e alcança quem decide dizer, eis-me aqui. E se hoje, onde você está, existe uma fagulha de desejo, saiba, isso já é Deus te chamando mais perto. Se esse desejo arde em você, mesmo que discretamente, declare com fé, Senhor, derrama teu Espírito sobre mim e desperta o que está adormecido. Se você crê nessa promessa, escreva amém nos comentários. Quando Deus promete derramar seu Espírito sobre toda a humanidade, Ele também nos chama a abrir espaço para receber aquilo que Ele deseja fazer. Muitas pessoas pedem respostas do céu, mas mantêm o coração cheio de distrações, preocupações e ruídos que abafam a voz do Senhor. Deus fala, sim, Ele sempre fala, mas somos nós que, muitas vezes, não estamos quietos o suficiente para ouvir. Não estamos sensíveis o bastante para perceber quando Ele passa perto. Vivemos em um mundo acelerado, onde a mente dificilmente descansa. São notificações, obrigações, vozes, pressões e expectativas o tempo todo. E quando a alma está superlotada, o espírito encontra pouco espaço para repousar. Não porque Deus não possa agir, mas porque Ele respeita o nosso interior. Ele não invade, Ele convida. Jesus não força a porta. Ele bate, Ele não compete com o barulho, Ele sussurra. Ele não empurra, Ele espera. Por isso, antes de pedirmos grandes coisas a Deus, precisamos cultivar silêncio interno. Precisamos aprender a reconhecer sua presença no meio do caos, a desacelerar por dentro, a deixar que a fé tenha mais volume do que as preocupações. O Senhor está mais perto do que imaginamos. Muitas vezes caminhando ao nosso lado enquanto estamos ocupados demais para perceber. E quantas bênçãos não deixamos escapar simplesmente porque não paramos o suficiente para discernir o momento? Hoje, peça ao Senhor que te ajude a fazer espaço na mente, no coração, no dia, nos pensamentos. Abra caminho para a presença dEle. Se você deseja esse silêncio que acalma a alma, escreva "Vem, Espírito Santo" nos comentários. A história de Bartimeu, em Marcos 10:47, nos ensina algo profundo sobre sensibilidade espiritual. Aquele homem não enxergava nada com os olhos naturais, mas seu coração estava desperto. Ele não viu Jesus passando. Ele ouviu, e isso foi suficiente para reconhecer que aquele era um momento que poderia mudar sua vida para sempre. Enquanto muitos ao redor estavam distraídos, indiferentes ou acostumados com a presença do Mestre, Bartimeu estava atento. Ele sabia que o Messias estava perto e não iria perder a chance. Mesmo sendo cego, Bartimeu enxergou algo que muitos com visão perfeita não perceberam: a oportunidade divina. E é isso que a fé faz. Ela enxerga além das circunstâncias, além das limitações, além da dor. A fé reconhece o toque de Deus mesmo quando ele parece distante.
A fé percebe quando o céu se aproxima. A fé não se conforma em ficar calada quando Jesus está perto. E quando disseram para ele se calar, Bartimeu gritou ainda mais alto. Ele não deixaria a opinião das pessoas roubar o que Deus estava prestes a fazer. Seu clamor incomodou alguns, mas moveu o coração de Jesus. Aquele grito desesperado fez o Filho de Deus parar, e quando Jesus para milagres acontecem. Foi assim naquele dia, e continua sendo assim hoje. Quantas vezes a vida tenta silenciar nosso clamor? Quantas vezes o desânimo diz fica quieto? Ou a vergonha diz não ore, ou a dor diz não adianta. Mas como Bartimeu, precisamos insistir. Precisamos clamar mesmo quando tentam nos calar, porque a fé persistente sempre toca o céu. Hoje, deixe seu coração fazer o mesmo pedido de Jesus. Filho de Davi, não passe sem me tocar. Se você deseja essa fé que insiste, declare Jesus, eu preciso de ti nos comentários. A atitude de Bartimeu revela o tipo de coração que move o céu, um coração faminto, rendido e totalmente dependente. Deus não resiste a quem se aproxima com sinceridade. Ele não ignora quem clama com humildade. O Senhor nunca despreza quem diz, eu não tenho nada além de ti. Mas isso é tudo que eu preciso, e é exatamente esse tipo de sede espiritual que precisamos cultivar em nossos dias. Quando pedimos que o Espírito Santo venha, não estamos apenas fazendo uma oração bonita. Estamos abrindo espaço para que Deus transforme áreas que, muitas vezes, evitamos entregar. Estamos dizendo, Senhor, entra onde eu não consigo mexer, cura o que eu não sei curar, restaura o que eu já desisti, e Ele faz isso com paciência, com amor e com poder. Não existe coração quebrado demais para Deus reconstruir, nem vida complicada demais para Ele reorganizar. O derramamento do Espírito é mais do que uma experiência menos, é um convite a uma vida renovada. É Deus reacendendo sonhos antigos, despertando dons adormecidos. Limpando o interior daquilo que pesa e reacendendo aquilo que o cansaço apagou. Quando Ele vem, Ele não apenas consola, Ele transforma. Ele não apenas conforta, Ele fortalece. Ele não apenas visita, Ele habita. Por isso, hoje declare, Senhor, que o Teu Espírito caia sobre mim, sobre a minha casa, sobre tudo o que sou. Eu não quero viver apenas de memórias contigo, quero viver experiências novas. Sopra em mim de novo. Se esse é o desejo do seu coração, escreva com fé, Espírito Santo. Me renova aí nos comentários. Quando reconhecemos que precisamos do Espírito Santo, começamos a enxergar nossa própria fragilidade com mais clareza menos, e isso não é uma derrota, é uma libertação. Deus nunca pediu que fôssemos fortes o tempo todo. Ele nunca exigiu perfeição. O que Ele procura é entrega. Ele busca um coração disposto a ser moldado, mesmo quando ainda está ferido, confuso ou cansado. Deus faz muito com corações frágeis, porque é nesses corações que a glória dele aparece com mais força. A verdade é que muitas vezes tentamos caminhar sozinhos, resolver tudo sozinhos, suportar tudo sozinhos. E quando finalmente percebemos que não damos conta, pensamos que decepcionamos a Deus. Mas é justamente nesse ponto de honestidade que o Espírito começa a agir. Ele não vem para o perfeito, ele vem para o sincero. Ele não se manifesta por mérito, ele se manifesta por rendição. Quando você diz, Senhor, eu não consigo, o céu responde, eu posso, quando você declara, eu estou fraco. Deus diz, é aí que minha força se aperfeiçoa, quando você admite, estou perdido. O Espírito murmura, eu sou o seu caminho, é por isso que o derramamento do Espírito é tão precioso, ele não apenas nos levanta, mas nos reposiciona. Hoje, entregue ao Senhor aquilo que pesa, a preocupação, o medo, o amanhã que assusta, a culpa que insiste em acusar, a pressão que te desgasta. Deixe Deus respirar vida nessas áreas. Ele não te rejeita por estar cansado. Ele te abraça justamente porque está. Se você deseja descansar nos braços de Deus hoje,
Escreva nos comentários: eu confio em ti. Senhor, à medida que nos aproximamos de Deus com sinceridade, começamos a perceber algo transformador. Sua presença não apenas nos consola menos, ela nos reconfigura por dentro. A palavra diz que Ele renova nossas forças, mas antes disso Ele reorganiza nossa visão. Ele tira os pesos que deveriam ter sido deixados aos pés da cruz e nos devolve leveza. Ele alinha nossa mente com os planos dele, realinha prioridades e nos faz enxergar a vida com mais propósito e menos medo. É nesse processo que os ruídos começam a perder força, o barulho das preocupações fica menos alto, a ansiedade perde o domínio, a alma fica mais estável, mais firme, mais consciente de que não está sozinha. Deus sempre esteve ali, mesmo nos dias em que parecia distante. O Espírito Santo não apenas está conosco, ele caminha dentro de nós, fortalecendo o que estava frágil e acalmando o que estava inquieto. Mas para viver essa realidade, precisamos aprender a arte de esperar em Deus. Não é passividade, é confiança. Não é desistência, é maturidade. Esperar no Senhor é reconhecer que Ele sabe o momento certo, a porta certa, a resposta certa. É confiar que o relógio do céu não atrasa e que, quando Ele age, sempre é perfeito. Precisamos parar de correr à frente de Deus e aprender a caminhar ao lado dele. Hoje, entregue seus prazos, medos e inquietações ao Senhor. Diga: Pai, eu descanso na tua vontade. Faz do teu jeito, no teu tempo. Quando o coração descansa, o céu trabalha. Se esse é o seu desejo, escreva nos comentários: Senhor, eu espero em ti. Quando esperamos em Deus, algo precioso começa a acontecer dentro de nós. O Espírito Santo reacende a fé, reacende a esperança e reacende o fogo que as lutas da vida tentaram apagar. Muitas vezes não percebemos, mas a batalha espiritual mais intensa acontece dentro da nossa própria mente. É ali que surgem as dúvidas, os medos, as comparações, as vozes que tentam roubar nossa paz. Mas é também ali que Deus quer derramar luz, força e direção. A presença do Senhor não elimina imediatamente todos os problemas, mas transforma nossa postura diante deles. Onde antes havia desespero, Ele coloca confiança. Onde antes havia confusão, Ele traz clareza. Onde antes havia fraqueza, Ele nos reveste de coragem. É por isso que a Bíblia diz que quem espera no Senhor renova as forças, porque a espera no Espírito nos amadurece. Não nos deixa superficiais, mas profundos. Não nos deixa ansiosos, mas firmes. E quando o Espírito começa a agir, ele toca áreas que ninguém vê, pensamentos que estavam pesados, lembranças que doíam, sentimentos que estavam bagunçados. Ele restaura cada parte quebrada com paciência. Deus nunca tem pressa ao trabalhar no nosso coração, porque Ele se importa com cada detalhe. Não existe área pequena demais para o cuidado dele. Permita que Deus ilumine o que estava escuro em você. Peça ao Espírito que organize o que estava confuso, que limpe o que estava acumulado, que fortaleça o que estava fraco. Você não precisa lutar sozinho. Deus está presente, agindo em silêncio, preparando o que você ainda não enxerga. Se você crê que Deus está trabalhando na sua vida, escreva nos comentários: eu creio no agir de Deus. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, Ele não apenas nos cura menos, Ele também nos reposiciona. Deus não quer que você viva apenas sobrevivendo. Ele quer que você viva despertado, com a alma acesa e o coração alinhado com o propósito dele. O avivamento verdadeiro começa no íntimo, quando permitimos que ele entre nos cômodos que escondemos, medos, culpas, traumas, inseguranças, ressentimentos. E quando ele entra, tudo muda. A presença de Deus revive o que parecia morto. Sonhos que você engavetou por achar que era tarde demais, ele pode reacender. Chamados que você acreditou não ser digno de viver, ele pode restaurar. Relacionamentos que você achou impossíveis de curar, ele pode renovar.
Quando o Espírito sopra, nada permanece do mesmo jeito. Ele não vem apenas para consolar, ele vem para transformar, fortalecer e enviar. É por isso que precisamos ser vasos disponíveis. Deus não procura perfeição, ele procura disposição. Ele não chama os preparados, ele prepara os chamados. Ele pega a vida simples e faz coisas extraordinárias quando existe entrega. E sim, às vezes dói abrir mão do controle, mas é justamente aí que o céu se manifesta. O maior impedimento do fluir de Deus muitas vezes não é o diabo, é nossa resistência. Quando soltamos as mãos, Deus assume o comando. Peça hoje, Senhor, reacende em mim o que estava apagado. Sopra vida nova em tudo que estava adormecido. Ele não rejeita essa oração. Ele responde com cuidado e poder. Se você deseja viver esse reavivamento pessoal, escreva nos comentários: sopra em mim, Espírito Santo. Quando Deus começa a reacender nosso espírito, Ele também nos chama para uma caminhada mais profunda. Não basta apenas sentir a presença menos, Ele deseja que ela molde nosso caráter, transforme nossas escolhas e conduza nossos passos. Cristianismo não é apenas emoção, é transformação diária. É permitir que a presença de Jesus influencie nossa forma de falar, de pensar, de reagir e até de amar. Muitas pessoas querem o toque do Espírito, mas não querem abrir mão do que impede esse toque de frutificar. Porém, quando decidimos entregar tudo menos aquilo que pesa, aquilo que machuca e até aquilo que pensamos controlar, Deus libera sobre nós um nível de graça que não experimentamos antes. Ele limpa o coração, renova a mente e nos capacita a viver de maneira mais leve e santa. E nesse processo de transformação, começamos a perceber que Deus cabe em todos os detalhes da vida. Ele cabe na rotina, nos relacionamentos, no trabalho, nos momentos de descanso e até nos dias difíceis. Ele não age só no extraordinário. Ele se revela também no simples, numa oração curta, numa palavra de encorajamento. Num momento de silêncio onde o coração sussurra: Jesus, fica comigo. É nesse ambiente de entrega contínua que o avivamento pessoal se torna constante. Não um pico emocional, mas um estilo de vida onde a presença de Deus guia, protege, consola e direciona. Quanto mais você se entrega, mais Ele te revela. Quanto mais você busca, mais Ele te transforma. Se você deseja caminhar mais perto de Deus todos os dias, escreva nos comentários: eu quero mais de ti, Senhor. Que esta palavra encontre lugar no seu coração e desperte em você uma fé renovada. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos, fortalecendo sua alma e trazendo paz ao seu interior. Que você sinta a presença de Deus em cada detalhe do seu dia. Se esta oração falou com você, deixe seu amém e compartilhe para alcançar outras vidas. Deus te abençoe poderosamente.